Bem, quem conversa agora comigo ao vivo é a Cristiane Grano Reich. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Ela vai explicar melhor pra gente essas alterações, né, Cristiane? Obrigada por nos atender. Uma boa noite. Tudo bem, Carol? Boa noite. Tudo bem, Cristiane. Todo mundo com muitas dúvidas, né, com relação a como vai ficar agora a aposentadoria, como vai ficar nosso sistema previdenciário. Eu começo então te perguntando exatamente isso. Quais são as principais mudanças a partir de agora? Muito bem. A principal alteração é que a gente não vai ter mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição. Ela foi extinta do sistema. Então, a aposentadoria que vai prevalecer agora é a por idade. Como saiu do sistema a aposentadoria por tempo de contribuição, estão inseridas por essa PEC, que agora já é uma emenda à Constituição, né? Deixou de ser só uma proposta de emenda à Constituição, algumas regrinhas de transição. Sim, elas são um pouquinho complicadas de entender, vai precisar fazer umas contas aí, pegar o seu extrato previdenciário lá no site do INSS, pensar direitinho, porque pode ser que ela se aplique se você já está no sistema, né? Porque para quem é novo, ela não vai se aplicar nenhuma delas. Então, pode ser que ela se aplique e, dependendo da sua idade, principalmente tempo de contribuição, pode ser que nem se aplique. Aí, outra coisa. Então, o que vai prevalecer agora? Aposentadoria por idade? Segunda grande alteração, para as mulheres subiram 2 anos. Antes era aos 60 anos que as mulheres se aposentavam, agora aos 62. E aí, a terceira grande alteração, a maneira de calcular o valor das aposentadorias mudou. Então, de modo geral, não é regra absoluta, mas para a maioria das pessoas, o valor das aposentadorias ficará menor. Então, como é que faz? Antes, a gente pegava todos os meses que a gente contribuiu e excluía os 20% menores. Agora, vai pegar todo o período. Tem uma limitação de tempo aí, que é julho de 94, mas essa limitação já existia antes. Então, vai pegar todos os valores lá de julho de 94 até o momento que a gente requeria aposentadoria, sem descartar os 20% menores. Aí vem uma outra alteraçãozinha nesse quesito de cálculo de valores. Quando é que a gente chega assim, então logo de cara eu vou ter direito a esse valor aí, a média de todas as contribuições que eu fiz desde julho de 94 até o momento do requerimento? Não. Segunda grande alteração com relação a essa reforma, né? As mulheres aos 15 anos e os homens aos 25, a gente começa a fazer uma conta escalonada. Como é que funciona isso? Pega essa primeira parte da conta aí, que eu acabei de explicar, e põe 60% disso. Então, mulheres aos 15 anos de contribuição e homem aos 20 é 60% dessa primeira parte da conta. Aí, 2% a mais a cada ano, de modo que a gente vai ter a totalidade dessa média aritmética que a gente fez antes, aos 35 anos de contribuição para as mulheres e aos 40 anos de contribuição para os homens. Fora isso, temos outras alterações que também são importantes, né? Mas eu acho que não tanto quanto essa. Quais seriam? Na hora de acumular mais de um benefício, por exemplo, receber a aposentadoria com uma pensão, não vou mais poder receber a integralidade de ambos, né? A aposentadoria especial, aquela que a pessoa trabalhou exposta a agentes que prejudicam a saúde, ela também sofreu algumas restrições. Então, antes não tinha idade mínima, bastava o tempo de exposição ao agente. Agora, por exemplo, tem idade mínima inserida, né? Eu acho que, evidentemente, dentre outras coisas, esse é um resumo, assim, das principais alterações. Cristiane, dos pontos que você trouxe para a gente, chamou bastante atenção a questão da regra de transição. Quem já está no mercado de trabalho, como é que faz? Cada regra de transição, eu posso escolher uma dessas regras? Como é que eu posso me enquadrar nelas? Eu tenho que fazer o meu cálculo pessoal e aí me inserir naquela regra, é isso? Exatamente. São basicamente 4, dependendo da situação, 5 regras de transição aplicáveis. Então, a gente tem que pegar o nosso extrato previdenciário lá no site do INSS para, em primeiro lugar, a gente saber quanto tempo de contribuição a gente tem.
E daí saber mais ou menos a nossa idade. Né? Sabendo isso, mais ou menos o tempo de contribuição e idade, o que a gente faz? Vai fazendo a conta em cada uma dessas regras, já projetando o futuro, muitas vezes, né? Então, assim, para todas elas, são exigidos 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. Por quê? Porque essa era a regra da aposentadoria por tempo de contribuição que deixou de existir. Então, com menos que esse tempo de contribuição, não dá para se inserir em nenhuma regra. Aí, elas variam, assim, de acordo, umas, assim, digamos, acabam antes que outras, com critérios diferentes. Uma é soma de ponto com tempo de contribuição, a outra vai exigindo uma idade mínima fixa, a outra exige um pedágio. Então, a gente tem que, tendo em mãos, sabendo a idade e o tempo de contribuição, fazer a conta se inserindo em cada uma delas. Aí você vai saber qual regra de transição que na minha situação eu atinjo antes. Segundo lugar que a gente tem que levar em consideração, essa conta do valor que eu acabei de falar. Porque muitas vezes a gente fica, né, no afã de se aposentar logo, já posso me aposentar e vamos lá. E daí a gente esquece que isso vai ser para a vida toda, que às vezes, e a gente está vendo isso mesmo na prática, fazendo aqui os cálculos, as projeções, as simulações, né, de aposentadoria por cada regra de transição, às vezes contribuindo 1 ano e meio a mais, você tem um percentual, né, de valor de aposentadoria bem melhor. Então, faça essa dupla análise de qual regra que me beneficia no tempo e depois no valor. Falando um pouquinho de benefícios acumulados, Cristiane, como é que fica? Há um limite a partir de agora? Como o contribuinte ele pode administrar tudo isso? Como é que fica a situação? A acumulação de benefícios agora vai ser assim, eu posso receber um ou mais benefícios eventualmente, e aí eu vou ter que escolher. O de maior valor eu vou receber integral. Aí o segundo, ou a soma do segundo, terceiro, enfim, vai depender, vai ser um percentual dependendo do valor deles. Então a gente tem uma tabela aqui, ó, vou falar para vocês. Esse segundo benefício, ou soma, os benefícios que vierem após o primeiro, se esse valor ficar entre 1 e 2 salários mínimos, vai receber 60% desse valor. Se esse valor ficar entre 2 e 3 salários mínimos, eu vou receber 40% do valor. Se ficar entre 3 e 4 salários, 20%, me desculpe. E acima de 4, 10%. Então, o primeiro benefício eu recebo 100% e depois analiso. O segundo, ou a soma dos que vem depois do primeiro, vai depender de onde se enquadra dentro dessa tabela, né? Então, o que a gente vê? Quanto maior o valor, menor o percentual que eu vou receber desse segundo benefício. Cálculo do benefício, Cristiane, até então, como você falava para a gente descartava os 20% do total, né? A gente pegava 20% das menores contribuições e retirava. Para quem já está no mercado de trabalho, essa regra em que todas as contribuições entram no cálculo, já vale? Já vale. O que tem 2 regras de transição, que essa regra aí vale, mas o que acontece? Em uma delas, a do pedágio dos 50%, não entra o fator previdenciário. Seria a única, para pedágio dos 50% entra o fator previdenciário, mas não entra aquele cálculo que eu falei dos 60% mais 2%. Então, não descarto os 20% menores, mas em contraprestação, aplico o fator previdenciário ao invés dos 60% mais 2%. A regra dos 100%, que foi uma regra colocada não pela equipe econômica, mas foi uma regra colocada pela Câmara dos Deputados. Quando a gente lê atentamente aqui o texto, ele ficou um pouco mais confuso, porque não estava ali no texto originário, mas você lendo atentamente, qual a conclusão que você chega? Sim, também vai aplicar essa questão de não descartar mais os 20% menores, mas do jeito que está na PEC, também não entrará esse cálculo dos 60% mais 2%.
Tá? Então, a princípio seriam as duas regras de pedágio, embora descartando os 20% menores, teria aí alguma possibilidade de nos auxiliar. É claro que fator previdenciário só auxilia se a pessoa tiver mais idade, né? Se ela for jovem, ele vai prejudicar. E, aliás, é um outro ponto, né? O fator previdenciário, com exceção dessa regra de transição, o fator previdenciário deixa de existir no sistema, tá? Falando um pouquinho de categorias próprias, elas terão um outro tipo de regimento, Cristiane? A gente chama regimes próprios, né? Então, tudo isso que a gente acabou de falar vale fortemente para o regime geral. Os regimes próprios, o que a gente viu, como o próprio nome diz, são próprios, né? Não existe uma única legislação para eles. Então, cada um tem a sua. Foram incluídos aqui nessa PEC, embora com regras um pouco distintas, né, mas cada vez mais próximas do regime geral, verdade seja dita, os servidores da União. O que ficou excluído aqui é o que agora vai ser discutido na PEC paralela, que é a inclusão dos servidores dos estados, municípios e Distrito Federal. Né? Então, vamos ver, é o principal ponto. No início foi o ponto motivador dessa PEC paralela, né? E aí depois outros assuntos foram sendo incluídos. E aí vamos ver se serão incluídos ou não, já que os números dão conta que a situação financeira de estados e municípios é bastante preocupante por conta do que a maioria gasta com a previdência dos seus servidores. Você falou, Cristiane, ao longo da tramitação da reforma da Previdência sobre o sistema de capitalização, que acabou caindo essa proposta. Mas o que seria e se ela seria viável aqui no Brasil, na sua avaliação? Vamos lá, esse é um ponto bastante delicado mesmo e não é de uma resposta fácil. Então, primeiro, o que é, né, a diferença do que a gente tem hoje? Em previdência, a gente pode dividir assim que os modelos, né, se dividem praticamente dois blocos, o de capitalização e o de repartição. O que nós temos hoje aqui no país é o de repartição. O que significa? É um modelo inspirado num esquema de seguro, onde toda a coletividade coloca dinheiro ali naquele sistema e esse dinheiro, ao mesmo tempo em que, né, estamos colocando dinheiro, esse mesmo dinheiro vai para pagar os benefícios de quem naquele mesmo momento está recebendo benefícios previdenciários. Então, a gente tem uns apelidos para isso, né? Pacto de gerações. Então, a geração presente suporta, ou seja, custeia os benefícios da geração passada. E no futuro, a presente geração terá os seus benefícios suportados pela geração futura. Bom, é uma discussão em termos mundiais isso, né? E existem entendimentos para os mais diversos lados. Tendo em vista que a pirâmide demográfica dos países, do modo geral, mudou muito nas últimas décadas, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo muito mais e tendo muito menos filhos. Então, se tem discutido como ficaríamos. Porque o sistema do jeito que é hoje, como eu expliquei, de repartição, ele foi pensado para uma época em que a pirâmide demográfica era um triângulo de base bastante larga. Ele vem, né, então, em termos mundiais mesmo, se afinando, tendendo ali a um quadrado e às vezes até uma pirâmide invertida. E aí, né, a solução que vários países aí mundo afora estão dando é o quê? Instituir regime de capitalização. O que seria isso? Bom, para a gente entender, é uma poupança particular, ou seja, seria o Estado, né, organizando, gerenciando, digamos assim, um sistema de previdência muito parecido com o que hoje a gente tem aqui no Brasil de previdência particular, né? De previdência que você faz ali, você vai até um banco e contrata, né? Complementar, enfim. E aí não existe por incrível que pareça, né? Não existe um consenso sobre isso.
Em alguns países esse sistema deu certo, em outros não deu. Cada vez mais, com a experiência de outros países, a gente pode ir tirando, né, pontos bons, pontos ruins e até pensando, talvez, não sei, num regime misto entre uma coisa e outra. Enfim, dera se a gente tivesse a resposta para isso. Mas, infelizmente, nós temos um agravante, né? O Brasil é um dos países do mundo que envelheceu, né? Ou seja, ficou mais velho e deixou de ter muitos filhos de maneira mais rápida. Então, você imagina, né? Se na Europa, onde se vive essa realidade, muitos países ainda não têm uma solução, nós aqui vivemos isso há menos tempo, mas de maneira quase tão grave quanto eles. Nós também ainda não temos uma solução. Na minha opinião, realmente é uma questão que merece estudo, análise aprofundada e com seriedade. Com seriedade, analisando aí as experiências do mundo afora para decidir para nós o que é o mais interessante. Cristiane, vamos lá. Dica para quem está para se aposentar, para quem está ali faltando 1 ano, 2 anos para se aposentar. O que fazer a partir de agora? Olha, especificamente para quem está há 1 ou 2 anos de se aposentar, existe uma regra em específico, que é a do pedágio de 50%. Então, mas enfim, não vamos nem entrar nesse detalhe. O que eu aconselho? Procure ajuda ou procure pela internet, tem alguns sites que estão fazendo simulação. Acredito eu que o próprio sistema, né, o próprio site do governo vai atualizar agora que a PEC foi aprovada e virou uma emenda constitucional, possa atualizar e colocar dispositivos a favor do segurado que facilitem ele fazer essa simulação. Lembrando, tanto da data quanto do valor. Né? Então, provavelmente, essa pessoa que está há 1, 2 anos de se aposentar, ela vai, acredito eu, optar pela regra dos 50% de pedágio. Mas vale a pena fazer um cálculo em relação a também e decidir, tá? Para a gente deixar muito claro, quando é que essas regras começam a valer? A gente fala a partir de agora, é de fato a partir de agora? O que foi dito hoje, né? Eu estava acompanhando aqui pela TV Senado, até, né? Porque é a transmissão oficial o dia inteiro dessas discussões. O que foi dito, né? A promessa é que já amanhã passe para a promulgação. O que é isso? É um ato formal mesmo, né? Seria o presidente ou o presidente da República em exercício assinando, né, essa documentação toda que foi aprovada antes, para então ganha lá um número, emenda constitucional número tal e passa a vigorar. Então, o que foi dito? Que a expectativa é que sim, isso aconteça amanhã e que acabaram de dizer isso ali agora no plenário e parece que quem estará em exercício da presidência da República será justamente o presidente do Senado. Então, a se confirmar, né, tudo que foi dito hoje, amanhã mesmo ele, que estará no exercício da presidência da República, assinará e as regras que dizem respeito a benefícios começam a partir de amanhã, então, sendo assinada, né, sendo promulgada, é um nome técnico que se diz, passam a valer. Regras com relação a contribuições, aí tem uns 3 mesezinhos aí, porque a Constituição exige que seja assim, ok? Cristiane Grano-Reich, ela é advogada especialista em direito previdenciário. Cristiane, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, imenso prazer em poder contribuir para a informação de todos. Obrigada, Cristiane.